Fala pessoal, boa noite. Esperar o Zé entrar aqui, que aí a gente já chama ele. Já deu tempo de passar a raiva de ontem já? Já deram uma acalmada no coração? Tchau, asa. O Mike tirou, o Mike foi foda, mano. Só aceitar aí, Zé. Boa noite, Bruninho. Tamo junto, irmão. Opa. Ele tá aqui. Entrou aí? Entrou, só não tá dando pra ver você ainda, Zé. Ao contrário aí. Só virar a câmera. Aí, Já é. aí sim, ó. É nóis. E aí, Zé? Boa noite, Zé. Boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus, né? É, bem na vida e mal no Coringão, né? Tirando o Corinthians, o resto tá bem? Tá bem, tá bem. Tirando o Coringão, o resto a gente tá correndo atrás aqui. É isso aí. Salve ele que entrou agora. Salve. E aí, Zé? Vamos começar a falar um pouquinho lá. Como é que foi ontem lá o sofrimento? Ah, cara, Jefferson, eu gostei do primeiro tempo, cara. Apesar de nosso time ser um time que é assim, o Kiko Luxemburgo nesse tempo não tinha tempo para fazer um treinamento, né? Ele chegou, soltou a camisa, gostei demais. Você me acompanha, sabe o quanto eu luto para a média de idade do nosso time ser mais baixa do que vinha sendo. Gostei muito dele tirar o Fábio Santos, dele tirar o Balbuena, dele Já dar uma tá moral pro correndo, né? Murilo, pro Dudu. Gostei pra caramba do time no primeiro tempo, mas é assim, ó. O time dos caras não tem nenhum craque ali que você falasse assim, quem sabe até o centroavante, que o Lautaro lá, que você falasse assim, puta, eu queria ver esse cara no Coringão, né, meu? Mas o resto do time dos caras não tem nenhum acima da média. Fora do Mas normal. os caras são muito bem treinados, cara. Pensa num time que você olha assim em campo, você vê o time distribuído, nada deles é no improviso. Sim. Tudo deles Não, não eles tem um fazem chutão, aquilo que. né? Não Isso, tem um não, o time chutão horrível. é, é um time que é bem treinado, sabe? É uma coisa assim que
você sabe que eu tô ali todo jogo Sim. e desde 2015 eu não vejo nosso time sendo bem treinado. Até a 2017, em 2017 a gente dava 3 ataques no jogo, se defendia super bem e achava um gol, achava 2 gols e foi aquele. Mas desde 2015 a gente não vê aquele time nosso que sabe jogar, que sabe tocar, que é um time que bem treinado, sabe? Como eu vi, eu já tinha visto na arena, eu acredito que eu vi até hoje nós tomarmos 3 bailes, que foi na estreia da camisa do Senna lá que o Paquetá fez 3 gols, desse Del Valle, desse Del Valle também, e um jogo da Libertadores do Independente da Argentina. Foram 3 jogos E que teve nós um gol não contra vimos a cor o da bola. Mineiro, foi um negócio assim, não foi? Isso, Nesse jogo eu exatamente. tava. Nesse jogo eu tava. Então, e Esse daí foi. Mas foi um vareio. Cheio de o gente Del, expulso, sabe? Maria. Só de mas o lembrar, Del já, Valle já lateja já um lado da cabeça já de dor já desse jogo. é, então, e novamente o Del Valle dá para você ver que ali que tem eu assisti uma entrevista do treinador dos caras, que ele ficou um mês estudando São Paulo para a final da Sul-Americana. Sim, Então, e eles passaram o trator no São Paulo. sim. Eles e foram campeões. E o Há cara é muito estudioso. É nisso que a gente há precisa, dois cara. A gente meses precisa de um. atrás, os caras foram campeões em cima do Flamengo, né? É, cara. E o jogo só foi para os pênaltis com aquele gol aos 50 minutos lá. Sim. Ô Zé, Mas, mas ah, conta um pouquinho da sua história aí, como é que foi chegar nesses 1000 jogos aí, quem tá entrando na live aí que com certeza deve conhecer, mas conta um pouquinho aí da sua jornada aí sobre o Coringão aí, para depois a gente voltar nessa parte aí do Coringão de hoje em dia, que tá para matar nós de raiva. então, Jefferson, essa minha loucura começou em 83. Eu tinha 14 anos. Dia 14/12/83, o Coringão foi campeão paulista em cima do São Paulo no Morumbi, uma quarta-feira à noite. O jogo terminou 1-1. E desde daí aí começou aquele negócio de o primeiro jogo você guarda o tiquezinho e daqui a pouco você vai mais um jogo, passa um mês você vai outro jogo. E aí a hora que eu me dei conta, eu já tinha passado de 100 jogos. Caramba. E dos tiquezinhos eu tenho 544 tickets de jogos, que são assim, ó, que são até 2006, até Os ingressos, 2006 né? eram assim, ó, eram Isso. assim ó, os ingressos. Até 2006, você chegava na catraca, você comprava na bilheteria, chegava na catraca, arrancava um, dava um pro catraqueiro e você ficava com um. E esse um você tem guardado. Então eu confiro quando bate saudade, quando alguém fala de algum jogo antigo, eu lembro do jogo, eu venho aqui, eu procuro. E depois de 2006 a 2008 foram aqueles que era tipo um material sintético, que era um cartão Sim, que você colocava na catraca, aí a catraca deixava ele marcadinho. sim, tinha uns meio que grampeados. Isso, exatamente. E depois, graças ao bom Deus, a partir de 2008 veio o Fiel Torcedor. Aí esses jogos estão todos lá. Tem 370 jogos no Fiel Torcedor de 2008 até aqui. Fora os jogos fora. O jogo que é fora, que você compra pelo Futebol Card. Sim. Aí o Coringão vai jogar lá no Independência. Aí o Fiel Torcedor só abre jogos grandes para torcedores que têm bastante ponto. Sim. Tipo a final da Copa do Brasil, o jogo do Boca na Argentina. Então, aí você compra pelo Fiel Torcedor quando você tem uma pontuação bem alta, como eu tenho. E aí A você vai no pontuação tá jogo. estourada, né? Que tá alta. Tá no Ah, eu limite do alto. tenho. É que essa pontuação do Fiel Torcedor é um negócio meio estranho, porque você não consegue
o que passa na cabeça deles, né? Então é muita. Nos grupos do Coringão, vive e mexe, o cara que tem pouca pontuação fala, pô, arrancaram mais ponto meu, eu tinha tanto ponto, não tinha. Então, o que te dá ponto é você comprar todo jogo e ir todo jogo. Mesmo que você não vá, que você compre e dê para algum amigo ir, alguém ir, alguma coisa assim, porque senão Não consegue. não consegue. É difícil, eu sou fiel torcedor, mas tendo para pegar os ingressos quando eu tento ir no jogo. Não é fácil, não. Ah, Mas é o sistema mais justo. Eu acredito que o certo era cada ano que passa aumentar um pouco a pontuação de nota de isso. corte, né? Eu acredito que eles mudem agora, daqui a pouco eles já mudem, porque já está bastante ponto na linha de corte dos 60 pontos, já está um tempinho já, né, meu? Então, Eu acho que eles mudam para sou só 65, favorável 70. de todo ano dar aumentada. Tipo, no outro ano 70, e aí vai baixando e vai É, aumentando. porque eu só acho que deveria ser. Eles, eles colocam 3 horários, né? Que é tipo, hoje se tá 60, 40 e 20. 11 E, horas, 3 horas e 5 e horas, geralmente. aí assim, ó, se o Coringão tem hoje 140 mil sócios, quando abre para quem virou fiel torcedor hoje, abre para quem tem 18, 19 pontos. E esse que tem 18, 19 pontos, ele já está na correria há uns 2 anos, entendeu? Eu acho que é meio injusto. Deveria ter uma escala diferente para esse pessoal. Sim. Mas Mas tá, acho que vai melhorar, vamos ver, né? Tem um é, projeto aí deles aí, né, para mexer no fiel torcedor, vamos ver o que. Eles estão segurando, né, mas uma hora eles vão soltar. eu tenho lido bastante, tenho visto lá e Vamos Coringão ver. é impressionante como ele consegue ele mesmo se E esses últimos complicar. jogos, esses últimos jogos da Arena tem dado 40 mil, Deu uma mas o queda. Coringão é a primeira vez que eu tenho visto o Coringão jogar uma Libertadores sem a lotação máxima. Então, eu até estranhei, deu 39 e alguma coisa ontem, né? E É, contra o Argentino Júnior, acho que deu 40 e um pouquinho também. então, não tem. E o Coringão sempre, a Libertadores sempre foi É, 45.500, 45, sempre bateu, né? Mas agora. não sei o que anda E acontecendo. as, É os é, preços, né, que aumentam. os preços Principalmente pro aumentam. lado da Oeste, né, que é um absurdo, né? Caro pra cacete. E Cara, aí, é, não vai. Porque a pra leste ficar. fecha, a norte fecha, a sul fecha, a gente vê isso daí na televisão, vê quando vai no estádio, somente você que está lá, É, e do outro lado sempre tem uns buraquinhos ali, né, na oeste. na Oeste, o cara que tem ele consegue comprar o ingresso na Oeste. Quando abrem as vendas, eles já compram. Eles sabem que, tipo, vai morrer com 4 mil ingressos lá. Coloca R$ 100, coloca R$ 50. Ajuda, né? Pô, a cadeira vai estar lá vazia. Então, ajuda, né? Melhor do que perder, eu acho. Coloca, É, faz uma conta lá, se é 200, baixa para 150 aí, que aí o cara, às é. vezes, motiva o cara aí. O importante é ter aquilo lá lotado, Ainda, porque faz diferença. ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que a nossa torcida aí é primordial para esse time tentar levantar de novo a moral desse time aí, que anda bem Para complicado. segunda-feira eu tô preocupado, viu? Porque nós vamos pegar um adversário muito forte, cara. Ô Zé, eu vou perguntar para você, eu li um negócio agora há pouco, e vou perguntar meio por cima, de um cara que comentou que a arquibancada ontem estava meio estranha, não estava pulsando como já em outros jogos, principalmente de Libertadores. Eu não sei se você notou isso, eu não sei se o cara que estava num ponto diferente que sentiu isso. Depende do setor que ele tá, porque a Norte sempre joga junto, Que joga a Sul junto. também, a Leste, que nem eu, a minha cadeira é na Leste inferior, que eu pego ela desde a inauguração. Ali tava todo mundo, mas não consigo falar ali pela Oeste superior lá em cima, como que é que tava. Depois eu vou te mandar a nota que o cara soltou lá falando sobre isso. Mas o que que é? O que que ele Na é? Norte.
ele pedindo para cantar mais, porque o pessoal deu uma murchada no meio do jogo, algum bagulho nessa levada aí que ele pediu. Eu vou mandar depois para você, Tá. que deu uma caída. Eu sei Uma que coisa, na oeste sempre é, meio devagar, mas na norte, principalmente leste inferior, onde é que você fica ali, o negócio ah, não não, para, né? não, ali é agitação o tempo todo, né? É o que eu falo até para os caras que, para mim, eu tiraria até as cadeiras da Sul, porque ninguém senta, cara. Não, não sei. A O visitante vai para ótica, quebrar, na Sul ninguém senta, tira aquela lá, é, cabe 2.000 a mais e vai enchendo. O negócio é, é trazer o torcedor cada vez mais número de torcedor. Se nem reformar o estádio, você já trazia mais 2.000 torcedor, né? Mas é verdade. os caras não conseguem se ajeitar em termos de time. Imagina conseguir administrar para pensar em mais capacidade. É, É viagem. Acho que às vezes eu estou meio lunático não, não é. imaginar uns negócios desses que eles vão fazer algum projeto para melhorar para o torcedor na arena. Vocês não conseguem melhorar o time, né? Que eles... A Sei lá. arena, o que é mais absurdo para mim na arena é a saída do setor de estacionamento do setor oeste, que é ali aquela diferente da loja ali, sabe? Sim, sim. Cara, ali é uma boate kiss, cara. Ali é uma boate kiss que não tem saída. É impressionante você ter um estacionamento para 600 carros, onde só saem 2 por vez. Cara, os bombeiros que assinaram aquela obra, o cara tá aposentado, ele ganhou muito dinheiro, cara. Porque aquilo dali é um funil. Você sofre O, para sair ali. o que eu tenho feito? Eu e meus amigos daqui de Jundiaí, que todo jogo nós vamos em 25, 30 daqui. O jogo está decidido, 2-0. Levanta lá o monitor lá do acréscimo de 5 minutos. Já. Nós saímos do lugar que a gente está, terminamos de assistir o jogo lá em cima, na leste inferior. A hora que o juiz ameaça colocar o apito na boca, nós já saímos correndo. Porque o que acontece? Existem vezes que tem amigos meus chegando em Jundiaí, e se eu não fiz isso, eu estou preso no estacionamento lá ainda, porque não tem como sair. Você leva a pessoa que fica até o final do jogo, ela leva 1 hora para sair do estacionamento do Esse, Corinthians. esse jogo que você comentou do Independente, que foi um baile, eu lembro como se fosse hoje que eu fui sair mais de 1 hora da manhã do estacionamento, porque os caras fechou o ônibus do time do Independente saía, pelo amor de Deus. Aí eu precisou Exatamente. de me matar naquele dia, pelo amor de Deus. Você, você tem visto os fogos que tem feito ali agora, né? Sim. Alguns amigos meus chegaram ontem para o jogo 15 para as 9. Olha a capacidade que o povo tem para atrapalhar, para fazer o torcedor não ir mais para o estádio. Eles têm fechado ali atrás, onde você entra no estacionamento da Oeste. O estacionamento ali é R$ 76. Não é de graça. É 76 para quem é fiel Porque é o torcedor. torcedor. Para quem não é R$ 104. Já é um absurdo. O que eles fazem? São 600 vagas. É Eles colocam 120, velho. Tá 120. 120. Então, 120. Eu fui eles... contra o Argentino Júnior, eu fui lá e deixei no shopping. Eu fiquei então. lá embaixo, dei meia volta e subi e fui pro shopping. É. Porque Aí o que eles fazem? Eles colocam 150 à venda no fiel torcedor. A hora que abre as vendas, você vai lá, compra o seu ingresso, paga, aí o estacionamento abre para você. Não é de graça. Agora eles inventaram esses fogos atrás ali. Sim. Os bombeiros fecham as entradas, não entra torcedor. Os meus amigos entraram no jogo ontem, estava com 10 minutos de jogo. Para soltar os fogos, os bombeiros fecham a rua. E os torcedores querendo entrar pro estádio para assistir o jogo, cara. Olha, é lamentável a maneira com que o torcedor é tratado. Né? E um clássico foi aquele jogo contra o Flamengo na Libertadores, que ali foi um descaso ali do pessoal na Sul. Foi ridículo. É o que eu te falei. É imaginar na nossa cabeça, Zé, somente você que frequenta bastante, que os caras vão pensar nas melhoras simples para o torcedor,
Só que os caras não conseguem ajeitar onde é que eles estão convivendo ali, que é o grupo Não, de jogadores. Eles não conseguem. Né? A capacidade da diretoria é tão grande que acho que a gente meio que viaja em pensar que os caras não vai colocar o fogos para atrapalhar. Não, vamos tentar colocar do outro lado, ou puxar mais para um canto para liberar o torcedor. Não, ele não pensa nisso aí, não. É e ainda 120 mais. conto, 80 conto o estacionamento, se você quiser, senão você se vira lá fora. E tchau e abraço. Cara, imagina, você não pode liberar. Um dia que acontece alguma tragédia ali, você não pode liberar 600 carros por onde passam dois. Isso. Por onde passam dois. A gente não tem prova para essas coisas, mas o bombeiro que liberou ali, o cara ganhou a aposentadoria dele, viu? Não é Ele já fácil, não. está na casa dele aposentado, porque ele ganhou muito dinheiro para liberar uma obra daquela ali. Não foi, não é, eu vou lá e dar. Não tem como, não existe um negócio desse. É uma boate Kiss. O jeito que matou aquele monte de gente lá no sul, ali, é exatamente o mesmo jeito. Né? Não é possível ter uma saída só. E é que você falou, se não sair rápido, esquece. Você esquece, não, você esquece. Já, que nem jogo que nem ontem, eu cheguei, era meia-noite e meia. Jogo, quando é 9h30, você chega a 1h40. É uma pernada, cara, é uma pernada. E ainda mais chega na marginal, os caras fazem comando toda noite na marginal, cara. É impressionante isso, cara. De lá para Jundiaí dá quanto tempo? Então, se o trânsito estiver livre, eu chego em 1h10, 1h15 em casa. Mas sempre tem os poréns. Não tem jeito. Isso é que se não ficar preso no estacionamento, aí é 12h30, 3 horas. Eu levo, que nem o jogo, que nem ontem, eu saí 4 horas daqui. Sim. 4 horas, entramos na Bandeirantes, fomos chegar às 6h10, 6h15. Então, um dia de semana para ir. É uma luta, cara. É uma doença que eu nunca vi. Porque tudo conspira para não ir, mas é um negócio que não tem, a gente não tem jeito. Não tem jeito. Eu até brinco das vezes que eu vou, que eu acho que o dia todo conspira se eu sei que vai ser bom ou ruim. O trânsito, é um amarelinho que vai me encher o saco, é um negócio, puta, eu já sei que vai dar merda hoje, já pode preparar. Eu fui contra o Boca nas oitavas, e aí eu fui cedo, eu saí daqui umas 3 horas, umas 4h30, peguei o estacionamento do shopping. Na hora que eu fui manobrar, caiu o retrovisor. Eu falei, nossa senhora. Eu falei, meu, não é possível. Eu tava com a minha irmã, eu falei, pode preparar o coração, que hoje é sufoco. Hoje. Não, quando começa assim. Vou falar pra você, o corintiano sofre, viu, Zé? Você então indo para mais de 1000 jogos, eu imagino quanto que não já sofreu por causa de estádio. Mas antes era muito mais fácil, agora que é difícil, cara. Antigamente você acordava num domingo, ia almoçar, daqui a pouco você estava almoçando e falava, puta, eu vou no jogo. Aí você ia pro Morumbi, ia pro Pacaembu, para onde fosse, você comprava ingresso ali na hora. Comprava ingresso. Hoje em dia é muito difícil. Modernizar, ficar mais fácil, né? Acabou se complicando mais ainda, né? Elitizou, né? Hoje elitizou, porque que nem como eu tô lá na arena todo jogo, cara, você começa a chamar todo mundo por nome, porque a frequência da arena, esses últimos jogos deu 40 mil. 35 mil são os que estão lá todos os jogos. 34 mil, 33 mil. Então a rotatividade da arena, o fiel torcedor fez isso, os preços fizeram isso. A rotatividade é muito pequena, cara. Do meu lado, assim, ó, num raio ali, eu olho, eu chamo todo mundo por nome, todo mundo me chama por nome, porque todo jogo é os mesmos que estão lá. Sim. Não tem mudado muito. A rotatividade está muito pequena na arena por vários fatores. Porque também quando sobra, vou dizer assim, quando sobra do fiel torcedor, aí entra no valor que a gente estava falando do valor da Oeste, que aí ninguém consegue ir praticamente. Não, daí não consegue ir. É um negócio, cara. Não consigo entender o que passa na cabeça desses caras, não. De preferir estádio vazio do que colocar um preço um pouco mais acessível para lotar. Que era o que estava dando, 43, 44, 45, e tá caindo
na média, né? Depois que eles deram uma aumentada aí do Paulistão para cá, né? Deu uma O- murchada E agora a gente cai numa sequência de 6 jogos aí Não é que fácil, né? não, e o time não entrou numa fase aí que são 6 jogos difíceis que não dá nenhum para você cravar, nós ganhamos que não dá. E O, aí você começa a permanecer muito tempo na zona do rebaixamento e eu tô com medo, viu? Não é fácil, não. Eu até comentei essa questão que você falou da rotatividade ser pouca lá. Eu até comentei hoje com o pessoal lá no trabalho que o Ronaldo Giovanelli discutiu com os caras lá na Sul, né? Aí eu falei, É, mano, esse daí se lascou. Todo jogo agora ele vai ser xingado a roda, porque ele sempre tá no vai, camarote Belzone e é os mesmos sempre que tá na Sul. e é o Né? mesmo que tá ali, é. É os Mas mesmos. os caras. Teve uma época que eu ia bastante, eu sempre ia na Sul, porque uma amiga era fiel torcedor, sempre comprava os ingressos lá, então já era batido lá. É, Então, é sempre os mesmos. É igual você falou, chega uma hora que você é a mesma pessoa que está do seu lado, é a mesma pessoa que está na sua frente, que já eu é quarto tenho. lugar ali, né? Que já sabe que você vai... Ah, não, daqui a pouco a pessoa chega, ó, esse lugar aqui já está ocupado, que a pessoa vai chegar, quem chega de fora, né? Eu É, falei, ih, Ronaldo Giovanelli se lascou, cara. Vai ser vaiado agora todo jogo, porque é os mesmos caras que tá ali. o Ronaldo, eu tenho na minha vida até hoje 3 ídolos, desde da minha historinha a minha história com o Coringão começou em 77, com o título de 77. Ali, aquela noite que eu vi, ali eu achei, eu vi que eu seria corintiano mesmo, mas doente. E eu tenho 3 ídolos, que são o Ronaldo goleiro, não esse pateta de agora, esse humorista aí de agora, e o Dr. Sócrates e nosso manto, cara. Eu não tenho por costume, nunca fui de ficar endeusando jogador, endeusando, sabe? O meu amor é o nosso distintivo. Então, mas o Ronaldo Giovanelli foi da minha infância, a minha geração, a minha juventude. O cara poderia torcer pro Palmeiras, torcer pro São Paulo, que o cara ia brincar de bola, era a vez dele no gol, ele pegava uma bola e ele gritava Ronaldo. Sim. Ele era Ronaldo, e porque ele era diferente, era um goleiro roqueiro, um goleiro que era briguento, Personalidade, né? essas coisas. Ele sempre foi. Mas depois que parou com a bola, nossa, se perdeu completamente, porque começa a misturar política com o É jogador, mal, começa. é mal de jogadores, então, né? Que aí vai É, ele, Neto, Casagrande, que... eu fico eu fico abismado que nem eu acompanho a carreira do Casagrande. E eu imitava muito ele quando era molequinho, sabe? Em 82, ali que eu tinha 13, 14 anos, o jeito dele jogar. Eu jogo bola a minha vida toda também, então eu imitava muito ele, sabe? E, cara, e ele não foi exemplo de nada nessa vida, de nada, cara. E hoje o cara sai atirando pra todo mundo como se ele. Por Cara, exemplo, então, quantas famílias ele destruiu na vida? Ele alimentando um tráfico, alimentando biqueira, alimentando isso, alimentando aquilo e hoje querer ser exemplo, querer, cara, é impressionante. O Marcelinho, o Neto, cara, o Neto. Hoje em dia nós temos a informação. Ah, fulano tá machucado, Renato Augusto não vai jogar, tá contundido. Antigamente não tinha, que nem na minha, eu ia pro jogo, quero ver Marcelinho Carioca, quero ver Neto. ia saber E lá na hora chegava da escalação. não, o time entrava em campo e começava as escalações, mas cadê o cara? Daqui a pouco, naquele dia, através das rádios, o Neto ele fugiu da concentração para comer lanche. Aí foi cortado do jogo. O Neto fugiu da concentração, fugiu do hotel que estava concentrado para ir atrás de mulher. E hoje o cara é cheio de querer ter razão em tudo, cara, sabe? Falar de jogadores, dar exemplo para jogadores, criticar jogadores, então. O É, Casagrande é um desserviço, né, para o Corinthians, porque tudo é contra do cara, né? O Neto é difícil até falar, porque é igual você falou, não é exemplo de muita coisa.
E ao mesmo tempo, o que mais me pega é ele falar bem do Duílio, que aí me quebra Ah, no ai, ai, ai. Ele ganha para falar isso. começa a ferir a, O Jefferson, eu a acho minha que moral. Ele falar bem do Duílio, igual hoje ele sentou o sarrafo aí em metade do time, né? Com razão até, de qualquer jornalista falar sobre Juliano, que inoperante, inútil dentro de campo, e de Michael, que errou, falhou, deu o gol pros caras. Mas e do cara que montou esse time? Não, aí esse daí é para reeleição, esse daí é o melhor presidente da história do Corinthians. Cara, é difícil falar, eu porque, ô Zé, eu ando tão. Igual eu falei para você de manhã, eu saí da fase de puto, porque puto de cuspir fogo, e eu tô começando a ficar triste, sabe? Tô perdendo as é, forças de falar, porque, cara, é chover no molhado, é o que todo mundo tá vendo, é essas tranqueiras que tá lá há 1000 anos. É igual você falou, de 2015 para cá tem o achado do Cariri ali, né? Mas é igual você é, falou, quem teve a oportunidade de ver, eu falei pro pessoal quando eu fui contra o Argentino Júnior, que eu nunca vi um time do Corinthians tão sem brilho, tão mal taticamente, igual vi aquele argentino contra o Argentino Júnior do Lázaro. Isso é porque não era um time igual o Del Valle, né? é, Ninguém. E olha que, né, a gente viu Cristóvão Borges, Oswaldo de Oliveira, Jair Jair Ventura. Ventura, Cariri 2 vezes, né? Que era um auxiliar que virou treinador. E o Lázaro, cara, conseguiu fazer o inexplicável com aquele time. Perdeu toda a essência dos caras e um espaço no meio de campo assim que você viu o outro lado. E aí fica difícil falar Você, demais até, porque você me acompanha aí o quanto eu venho batendo nesse esquema dos veteranos aí, do nosso time ser um time idoso aí, esse tempo todo aí, né, cara? Mas fora dele, fora eles, que é um time, que é esses caras que jogam aí pela gratidão, porque em campo não rende nada, nós temos muitos jovens ali que para eles tanto faz ganhar como perder. Sabe, nós chegamos a bater campeões há alguns anos. O nosso time de 90, se jogasse, ganhamos aqueles 2 jogos. Se nós jogássemos mais 20 vezes com o time do São Paulo, nós perderíamos 18 e empataríamos 2. Nós ganhamos na força de vontade, na luta, na raça. Mas hoje nosso time, não tem sabe, é um time que está ali jogando, que nem o erro do Michael, eu não tive, eu não vi ainda, eu não tive coragem de ver os gols, não tive, mas o erro do Michael ontem foi quanto? Tava com o quê? Já tinha 10 minutos de jogo ou não? tem uns 10, 15 minutos Tá. nessa fase. Então, aí eu não tive coragem de nem de ver os gols ainda, porque o que que acontece? Eu sou muito ativo nos grupos do Corinthians e muito ativo na rede social. Aí quando eu leio que eu tô ali, o que eu vi é tipo assim, ó, a bola que o centroavante bateu no primeiro gol, poderia ter 3 goleiros ali. Mas foi uma cacetada, ele foi tão feliz que ele pegou do jeito que ele pegou na bola, que poderia ter 3 goleiros que não pegavam. Aí eu entro no carro para vir embora, eu sempre levo alguém para voltar dirigindo o meu carro. Porque é a hora que eu vou escrever meu livro, vou escrever tudo que eu posso, que eu escrevo ali, é com o que eu acabei de ver. Eu Sim. não vou atrás de ver gol, não, a minha opinião ali é a minha opinião que eu estou vendo dentro do estádio. Quando eu erro, beleza, eu escrevi alguma coisa que não era a realidade, mas eu escrevi ali. E aí eu começo a ler nos grupos, começo a ver no coisa, o pessoal fala assim, ô louco, por que o Cássio dava para pegar essa bola? Cara, a minha cadeira é 3 metros do campo. Eu tô vendo a cacetada, a felicidade que o cara teve de pegar naquela bola daquele jeito, cara. Na, Cara, e aí, cara, tem coisas que o mal do Corinthians na minha opinião, é muito corintiano, cara. O corintiano, ele gasta umas energias defendendo o Gil, defendendo o Fábio Costa. Essa nova camisa nossa,
ela fez muito mal pro Fagner. Você olha o Fagner, cara, ele tá gordo. O Fagner, o Fagner, Tá do lado, né? cara, Você pode sabe? dizer melhor que a gente, você tá do lado. Cara, então, eu nunca vi o Fagner com o corpo que ele tá agora. E sabe o que é isso? Sabe qual é a culpa disso? É de um Lázaro da vida. Qual a moral que um Lázaro vai ter para cobrar um Fagner? Nenhuma. Eu já bati aqui Nenhuma. pra isso. Quem mora em condomínio, é só imaginar assim, ó. Aquela tia que fica limpando o seu condomínio, um dia ela vira síndico. Quem vai respeitar ela? Ela pode ser um amor de pessoa. Ninguém vai respeitar ela. É isso aí. Eu até falei pros caras, eu até soltei um texto, né, depois do jogo do Palmeiras, que eu falava isso daí em questão do Lázaro, né? Porque saiu todo mundo em defesa, que o Vitor Pereira, o time era ruim, que não sei o quê, que não sei o quê, e praticamente o mesmo time. E por mais que a gente passava um sufocozinho, jogava muito mais bola do que eles vão jogando. O clima ruim, né, deles, que eles saíram saindo em podcast falando sobre isso. Do clima bom, clima bom, clima bom. E aí o cara, é o que eu falei pros caras, é tão, não tô falando mal do Lázaro, mas é tão mal o Duílio, tão mal o Roberto de Andrade, tão mal, por mais que tenha saído, o Alessandro, que o cara, ele é treinador, ele faz uma pré-temporada, o time é eliminado, ele tem mais 25 dias para trabalhar, o time volta pior. Volta pior. Volta pior, ele consegue fazer isso, do nada manda embora, trazem o Cuca, mandem o Cuca pede para sair ou manda embora, enfim, não é essa a questão. O Lázaro vira auxiliar do Danilo do Sub-20. Cara, é abismal isso daí. É tipo assim, cara, é um atestado de tipo assim, cara, mas é incompetente, cara. E não o Lázaro, a gente que não viu isso. Porque depois que o cara saiu, viram que não tinha condição, subiram o Danilo do Sub-20, que também, como treinador, nunca mostrou nada, principalmente no Sub-20, né? Que até depois eu vou terminar o raciocínio. Ele vira auxiliar do cara. Ele não vira o treinador interino. Ele vira o auxiliar do Danilo. Aí, porra, velho, fica difícil de falar, entendeu? E você acha que o cara vai ter, igual você falou, qual tipo de cobrança que vai ter? Não vai ter cobrança. Não vai ter cobrança, não tem. O Cássio é amigo do Fagner, que é amigo do Gil, que é amigo do Fábio Santos, que é amigo do Maicon, que é amigo do William, que manda trazer o Júnior Moraes. E aí o Yuri entra na má fase igual entrou, você tem que improvisar o Paulinho, que é amigo de todo mundo. Que merda é essa, cara? Que zona que virou o Corinthians, mano? Você paga. É o que eu falei pro cara hoje, você paga 1,5 milhão pro Paulinho. Ah, mas o Paulinho é jogador de Copa. Mas ele foi pra Copa por ser volante. E não centroavante. Porque se ele fosse centroavante, ele nem ia pisar na seleção. O Paulinho, hoje em dia, se alguém fala assim, ó, defina a posição do Paulinho. Paulinho é um jogador no futebol mundial que você não consegue definir ele em posição nenhuma. Ele tá o futebol atual, hoje em dia, ele tá o volante ele não é. Como jogador, ganhando 1 milhão por mês. Que merda é essa, cara? O do Lázaro é assim, ó. Eu tenho o meu ranço com ele lá, minha raiva com ele, que é assim, ó. O Lázaro, ele foi pro Lyon com o Silvinho. Eles ficaram lá 11 jogos e foram expulsos de lá. Ele volta, o Silvinho vem pro Corinthians e traz o Lázaro. Toda a crítica em cima do Silvinho era justa. Só que o corintiano, ele tirava o Lázaro desse contexto. O corintiano esquecia que todos os jogos do Silvinho, o Lázaro é quem estava do lado dele ali falando na orelha dele. Então, automaticamente, o jeito que o Silvinho pensa futebol é o jeito que o Lázaro pensa futebol. Aí só manda o Silvinho e o Dorival embora. O Lázaro fica lá. O Lázaro, na comissão técnica do Português, ele não participava de nada. Eu nunca vi o Lázaro no campo na comissão do Português. Nunca vi. Era o Felipe e o cunhado dele lá, né? O Felipe de óculos e o cunhado do Portugal. Aí quando ele vem para ficar
O Duílio falou assim, ó, ele está acompanhando o trabalho que era feito pelo VP. Tava nada. Ele era um analista de sistema. O nosso analista de desempenho, nos últimos 5 anos, contratou o Fausto. O Yuri não foi a nossa análise que Foi contratou. tudo O Roger Guedes opção de quis ver. mercado. Tá fugindo da guerra e o Corinthians saiu contratando. E saiu contratando. Então, o Fausto, parabéns, que se falam que foi o português. Aí chega o Silvinho, o Lázaro. O cara é demitido, faz esse péssimo trabalho. Aí o cara é demitido. Imagina daqui 15 anos eu trocando uma ideia com você e falar assim, ó, lembra em 2023 que o Lázaro foi mandado embora e ficou de auxiliar do Danilo, e depois foi auxiliar do Cuca, e agora está auxiliar do Luxemburgo. Fica na orelha dos caras falando como ele está falando. Cara, isso aí. Cara, os times que vêm o Luxemburgo, não. Mas a primeira escalação do Cuca, quem escalou, foi o time do Lázaro. A invenção do Romero no jogo do Palmeiras no Danilo, eu duvido se não foi o Lázaro que ficou na cabeça. Porque não tem justificativa você desenterrar um Romero num jogo assim, um cara que não vem jogando. Cara, Eu tenho um ranço do Romero quando a torcida já gostava dele. E agora, então, meu Deus do céu. Nossa, eu tô falando dele de Romero. Eu tô falando dele de Romero pra você, porque eu só chamo ele de caneludo. Desespero, né? Eu chamo ele de menino desespero, porque era desesperado naquela época. Agora não, agora ele não consegue mais dominar a bola. Agora ele não... Ele era esforçado, mas já era fraco antigamente. Igual você falou, mas agora... o grande time do Corinthians, de jogar bola, de encher os olhos, foi o de Tite em 2015. De lá pra cá, sempre foi um... Deus nos acuda, um time que dava uma escapada com... Porque foi um catado do Carille. A verdade foi essa. Os caras pegou o Carille, deram uma bucha pra ele e falou, você tem um jogo que ninguém quer, você tem dois moleques da base, que é o Maico e o Arana, o Jadson já beirando a idade, um Rodriguinho que rodou 300 times, Gabriel que voou, jogou muito. Gabriel que tá vindo do Palmeiras, que o Palmeiras não quer. É esse daí que entregaram para ele. Ó, tem um Pablo da Ponte Preta e um Paraguai que tá vindo de lá. É isso daí, ó, tá aí, você se vira. E o Casim de reserva. Então, porra, o cara... E aí ele conseguiu ajeitar o time, fechar o time e conseguiu ter um desempenho. Mas é o que você falou. Para mim, eu acho que o diferente do Carille para todos esses outros que passou, principalmente vai dar comparação que muita gente compararam, né? O Lázaro com o Carille, é que o Carille era um auxiliar, literalmente. Ele que comandava os treinos. Ele que treinava a defesa, ele treinava a defesa de Tite, ele treinava a defesa de Mano, ele já era um auxiliar. Então, quando ele entrou, praticamente já tinha uma ideia. O Lázaro não. O Lázaro saiu, eu vou dizer assim, do escritório para a beira de campo. E eu até falei para os caras, eu fui ver o Lázaro e a minha percepção era de uma pessoa que entra no lugar que você não conhece ninguém. Esse era o Lázaro na beira do campo. Ele não sabe se põe a mão no bolso, ele não sabe se cruza os braços, ele não sabe se senta no banco, ele não perdidinho, sem expressão nenhuma de estar confortável naquela situação. Não gritava com o treinador, com o jogador, gritava assim, não cantava aquela jogada que o treinador, qualquer um que você for ver, o Cuca com um dia de trabalho fez, o Luxemburgo com um dia de trabalho já fica. O cara que cair do lado do treinador, ele tem que sair, no meu ver, ele tem que sair com a orelha pegando fogo. Mas se é o lateral esquerdo que cai do lado dele, ele tem que gritar a jogada pro cara. Ele tá vendo. O time é dele. Assim como o zagueiro tem que sair com a orelha quente porque o goleiro grita, é o básico do futebol. E o Lázaro era confortável, tanto até que quem acha que levava esse time, e por isso que faz tanta falta, era o Renato, porque tinha hora que o time estava meio perdido, o Renato estava o tempo todo do lado dele. Falava uns 3, 4 coisas no ouvido dele e já vinha 2 correndo aqui para substituir. Foi... E o Duílio não poderia ter errado de novo, cara. Ele errou com o Silvinho. Ele não poderia ter errado de novo. De novo, outra pré-temporada jogada no lixo. Outra, de novo. E agora nós estamos começando um ano em maio. Cara,
E com Os outros times. calendário absurdo. Esse calendário, quando saiu ontem, antes do jogo, eu mandei aqui nos grupos, para mim é assustador. É É assustador. assustador. É, Esse mês de maio, é para nós, assustador. Fortaleza, segunda-feira, que vai ser um Deus nos acuda, porque o time dos caras é chato. é, Ano passado a gente ganhou aqui com gol contra. Na Bacia das Almas, o Cássio pegou umas 4, 5 bolas no primeiro tempo. Aí o Michael bate um escanteio lá, que se não me falha a memória, e o Corinthians ganhou de 1-0 aqui, gol contra o Fortaleza. Pega o Botafogo lá, que tá no momento que eu acho que vai ser um time de meio de tabela para cima, mas pega no auge dos caras, que eles estão bem. os caras acabou de ganhar do rival, jogando bem, jogando. Estão lá no alto. São É um Paulo em casa. é um sintético que nunca jogamos lá. É um São Paulo em casa. sintético novo. São Paulo existe esse tabu que nós não perdemos para eles. Mas faz tempo que a gente não ganha de São Paulo. Sim. Na arena. É só empate. Ano passado foi um massacre. Ano passado, o primeiro tempo era assim, né? O Cássio tinha tomado uns 4. O Rogério Ceni foi nosso melhor jogador. Ele mudou o São Paulo e ele matou o São Paulo. Depois, primeiro jogo de ida contra o Atlético. Eu queria que esse primeiro jogo fosse aqui, cara. Fosse aqui. Porque... Flamengo. É isso? Flamengo, Argentino Júnior na Argentina e Fluminense. E a Fluminense contra o Atlético, dia 31 de maio. Isso. É isso aí, tá bem tranquilo. Depois, tá bem tranquilo, pode pegar. O América Mineiro na Independência, que a gente nunca se dá bem lá. Depois do Atlético? Cara, é assustador. Eu falei pros caras, cara, eu assustei. Quando eu vi a tabela. Então, porque não tem tempo de trabalho, entendeu? Aí você pega, ontem, outra coisa que me assustou hoje de manhã, quando eu fui ver, que eu acabei vendo a coletiva e fui dormir, foi o abatimento do Cássio, cara. O cara com capuz, olhar baixo, olho baixo, e ele eu vou dizer assim, é o principal nome. Psicologicamente, o time tá morto. O time tá morto, estamos cansados mentalmente, tá esgotado. Aí você fala, puta, mano, olha o mês que os caras têm para tentar reverter. Lógico que no futebol, uma vitória muda o ano. E isso daí é 2017. Né? A gente estava mal, péssimo. Muita gente não vai lembrar que o Casinho tomou o lugar do Jô. Foi. Casinho foi titular contra o Palmeiras no lugar do Jô, e o Jô entra no segundo tempo. Entra e faz jogo muda o ano todo. Então pode ser que um jogo vai contra o Fortaleza mais ou menos, um Botafogo mais ou menos, mas pega um jogo da hora contra o São Paulo e clássico muda geralmente o ano e as coisas começam a andar. Mas é preocupante, Zé. Eu falar para você, eu tô já separando a cartelinha já de calmante que o bagulho nem fala. Eu tô preocupado porque o time não vem correspondendo, não vem jogando. O primeiro tempo ontem foi assim, a torcida ali na arena, eu acho que se a gente tivesse até um sub-20 com a nossa camisa ali, ia ser como é. Mas taticamente, tecnicamente, nosso time não existe. Nosso time não... Pode tirar, ó. Eu odeio o Rony. Não suporto ver o Rony jogar bola e o Juliano. Mas eles só jogam porque os nossos volantes tá numa fase que, meu Deus do céu. É que eu falo, o Rony é ruim. Vamos usar isso. É ruim, porque é ruim. Tentei ser legal e achar outro adjetivo para ele, mas é ruim. Mas pelo menos marca. É o time. Até falei pro Christian, mandei mensagem esse dia de hoje quando troquei ideia. Nosso volante, eu até falei para ele, cara, você tá correndo na esteira, tá jogando. Você não consegue brincar, não? Pelo menos uns 2 joguinhos na arena? Porque não tem pegada. Né? Não tem pegada. É o meio de campo mais sem pegada que eu já vi depois do estádio do Corinthians. Tudo cerca a galinha. Tudo cerca, só fica só com o olho. Cerca, e é por isso que ganha o troféu Fair Play. Aí vai lá o Alessandro buscar. Pô, que troféu idiota, cara. Pelo amor, olha, eu quero morrer, Zé. Essa é a lembrança que o Tite deixou pra gente. Essa o Tite, né? Sem falta. Sem falta, até hoje na cabeça dos caras, sem falta. Cara, é falta. Por isso que eu até queria que viesse o Mano, porque o Mano já manda fazer a falta.
Já Ó, o cara manda. saiu no Ó, contra-ataque, você mata. Você mata. pegar por um exemplo do nosso rival, o Zé Rafael, ele sozinho no rival, ele faz mais faltas por jogo do que nosso time inteiro. Sim. E Ó, falta não é qualquer falta, é falta tática, mata a jogada, o time volta, mano, o acabou. cara carrega a bola, dá dois, três passos na bola, ele já mata a jogada. No nosso time, o cara pega lá. Ontem, o Del Valle, o goleiro pegava na bola. Ontem foi piada, e cercava. E os Ele caras não iam de frente, ia pela lateral. não Os ia. caras vinham A como se arena fosse quase dar um susto no batia nos goleiro. caras, velho. Saía da frente dele, aí vinha pela lateral aqui, como se fosse tomar a bola por detrás dele. Eu, pelo amor de Deus, Yuri Guedes, meu, cara, eu nunca vi fechar linha de passe Nossa, desse jeito. a arena vinha abaixo ontem. Nessa hora, a hora que ficava lá, Pô, o cara taca a bola, o time vem para cozinhar, arrancar o empate. A gente sabe como é que é Libertadores, um monte de cara velho dentro do time. E os caras não conseguem. Olha, essa falta de pressão do goleiro, principalmente ontem, que foi um vareio de bola, mas isso daí aconteceu também, pouca gente vai lembrar, na final contra o Flamengo, que o Dorival coloca o Pedro para cair em cima do Fagner por causa do tamanho. Que aí, quando ia apertar quebrava a bola. quebrava a bola em cima do Pedro, o cara fez a mesma coisa. Ele colocou aquele 9 deles lá, que é forte pra caramba, em cima Grandão pra caramba. E o cara, quando tinha que estourar, que não era nem estourar, era um passe praticamente. Era porque passe. o goleiro do Del Valle é muito melhor do que alguns meios do Corinthians, porque não errou passe. Não, verdade. Não errou passe. E aí, o Moreno lá era. Isso daí, e tomar gol de escanteio do Palmeiras, tá acabando com a minha vida. Cara, olha, eu solto uns 300 palavrão sem querer. Não tem como, cara. É 2 anos tomando gol igual do seu rival. Igual. 2 anos. E ninguém fala nada. Aí você tem uma porra de um zagueiro que tem 35 anos, que já rodou 400 jogos no Corinthians, e não ajeita. Ah, mas você tá falando que é culpa do Gil? Não, só do Gil. Mas é ele, é o Cássio, é o Fábio. Esses caras têm que ajeitar uma bola no primeiro pau, senão desiste da carreira de jogador. Ô, Jefferson, a hora que acabar aqui, a hora que a gente terminar a conversa aqui, de novo, vá lá e rever o primeiro gol que nós tomamos do rival. Mas esquece a bola, esquece o Murilo que vai cabecear a bola. Só olha no Gil. Eu fiz isso já 200 vezes. Só olha no Gil. Veja onde ele está e o que ele faz. A diferença do Gil, para mim e para você, é que ele assiste o jogo de dentro do campo, de uniforme. Repara, a hora que terminar aqui, vai lá assim, vou colocar nos melhores momentos, quero ver o gol de novo. Só repara nele, só nele. Eu tenho que muita gente criticou o Rony no segundo gol, e um pouco antes, tipo 1 minuto antes, ele sofre uma falta, acho que até do Zé Rafael, no campo de ataque do Corinthians, que já era aquela jogada do contra-ataque, e aí ele sofre a falta e filma o Rony. O Rony tá puxando um ar do Parque São Jorge. Tá morto. Morto. Tava puxando, não sei. Aí filma o Yuri. E o Yuri tá assim, ó. Andando. Pomposo. Sem uma gota de suor. São funções diferentes? São. Mas vai pro inferno, velho. Vai pro inferno. Vai pra aquele lugar, pra não soltar muito palavrão. Pelo amor de Deus. Aí saiu o contra-ataque dos caras. É o que eu falei. O Rony ainda travou o Veiga. Deu azar que a bola sobrou de novo pro Veiga. E aí é normal, por ser ruim, ele e o Gil bater cabeça procurando a bola depois que trava. Porque fica os dois, onde é que tá? Gol. Ei, caralho, tomando gol. Entendeu? Então, mas eu falei, pô, o cara já veio sem fôlego de uma jogada anterior e ainda voltou para travar. E aí você a gente tá batendo muito nesse time, que talvez seja a última geração vitoriosa que a gente teve, É a mesma geração, só que ganhou alguma coisa, que foi 2017. A bola era rifada pro ataque e o Jô dominava, segurava e vinha. Rodriguinho, Jadson, Romero, Arana, Fagner, todo mundo vinha. Ele segurava e vinha. Rifa a bola pro Roberto. Não. Cara, eu espero que Não dá. Eu espero que comece a entrar bola logo nele aí, porque eu tenho medo de já
nós arrependemos do Robert Renan. Que hoje seria titular, né? Ele e o Murilo hoje. Com certeza. Eu vou falar Nós pra temos. você, o João Vitor e o Murilo hoje já eram uma boa zaga. Era mesmo. Era mesmo. Porque é o que eu vi um cara falando e é verdade. Quem fazia o nome do Gil ainda para ser titular era o João Vitor. E agora a bucha tá caindo pro Murilo. E também que para carregar. Eu não aguento mais ver o Gil dentro de campo. Eu não aguento. Não aguento. Para mim, Gil e Fábio Santos, quando eles estão em campo, dói minha alma, dói na alma. É muito... Só com o nome, só joga com o nome. E uma das críticas que eu tinha do Gil e do Fagner, que aí não chegou ao ponto de bater pênalti, do Gil era aquela brincadeirinha da goiaba contra o Boca, né? Que ele bate o pênalti e faz, pegou na goiaba, kkk, pegou na goiaba, né? E aí, 6 meses depois, o Corinthians já tinha batido em final de Copa do Brasil, tinha ido mais para frente em Libertadores, várias ocasiões que podia levar pênalti, o Gil me vai contra o Ituano e me bate igual ele bate contra o Boca, na goiaba. Exatamente. Aí, exatamente. Além disso daí, que ninguém fala, o gol do... Caramba, tem um gol aí que quando eles tomam esses dias, que ele dá um escanteio e sai xingando, que ele bate na goiaba e vai para lá, era para afastar. Contra o Goiás. O segundo gol do Goiás, ele estava sozinho, ele espanar a bola para lateral, bate na goiaba e vai para o escanteio. E volta, profissional, 35 anos, 400 jogos pelo Corinthians, não consegue se preparar para bater um pênalti, caso chegue nele. Você viu o vídeo do Corinthians ontem, homenageando os 400 jogos dele? O vídeo só tem lance de 2014 e 15. 14, 15 só não tem... até o clube ignorou que ele voltou. Não tem nada de bom para mostrar nessa volta. Tem uns amigos meus no clube, falou assim, ele tem 400 jogos, mas jogou bem com 100, que foi lá quando ele, em 2015, em 2013, 14, 15, ele foi bem. Aí 15 já foi bem. 15 era ele e o Felipe, é isso? Ele e o Felipe, ele e o Felipe. Jogou muita bola. Mas de lá para cá, é uma lástima, lento demais. E aí, hoje em dia, é zaga rápida, né? Não tem o que fazer. Por exemplo, ontem no final do jogo, de tanto o Guedes correr, saiu uma bola lá, ele e o zagueiro, que você fala, puto, o Guedes vai ganhar do zagueiro desse tamanho. O cara ganhou, chegou na frente do Guedes, jogou com ele pro lado, dominou e foi pro jogo. Aí você fica imaginando, cara, esse é o Gil. Tem que pegar um ônibus, pegar um metrô, descer lá no Atualvinho pra tentar acompanhar o cara. O Gil, ele tem mais quilometragem na carreira dele correndo de ré do que correndo para frente. Correndo para trás. Porque todo atacante que vai nele, ele só corre para trás. Você lembra o último carrinho que o Gil deu? Não suja, a roupa dele não suja. Dele e do Fábio Santos não suja. Não precisa nem lavar. E aí já diz metade da situação, né? Que o cara que não dá um carrinho no Corinthians se mata, né, velho? Pelo amor de Deus. E aí a minha esperança, a nossa esperança é que o Luxemburgo, pro seu último trabalho dele, porque no Corinthians nós sabemos como é que é, ou o cara faz o nome dele a ponto até de chegar na seleção, que é o que aconteceu com o Mano, com o Tite, com o Parreira, com o Luxemburgo, ou o cara aposenta. Jair Ventura, Cristóvão, Oswaldo, Cuca, agora não por causa do Corinthians, mas por estar no Corinthians. Então a última cartada do Luxemburgo é essa daí da vida dele. Ou ele coloca esses caras e começa a tirar esses caras, já colocou já o Bidu, que eu critiquei muito, mas não é que tá jogando o fino da bola, mas já é uma esperança de dar certo ali na lateral esquerda e parar de reviver, porque o Fábio Santos, há um tempo atrás, um mês atrás, deu uma entrevista no Danilo Gentili, já falando que pode ser que ficasse mais um ano. Não tem reserva. Não tem reserva. Agora, hoje começou possivelmente renovar mais 2 anos com o Juliano. Cara, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, não, cara, não. Olha, na boa, é difícil falar sem soltar palavrão, é difícil terminar uma frase com o nome desses caras, velho. É difícil soltar. Juliano ontem ele foi desarmado umas 3, 4 vezes, mas parecia criancinha.
Ele é o quê? Ele é volante, ele é meia, ele arma, ele é Ele é um bom 8, ele é um... de palavra. O Juliano é o novo pastor Cláudio Duarte que vamos ter por aí. Ele é bom, ó, da oratória dele é ótimo. Ele fala bem. Mas, cara, ó, das 3 primeiras bolas dele, ele caiu as 3. É, cara, ele não tem. Ó, ele e o Adson, não dá pra saber qual que é mais mole. O Adson, O ele. o Adson, É, ó, eu até brinquei com camaradas, eu não sei se você vai concordar, desculpa te cortar. O Adson, o Luxemburgo tinha que pegar um treino com ele amanhã, tirar a chuteira esquerda, jogar com o pé esquerdo descalço e com a direita com chuteira. E fala assim, ó, quem vai te marcar hoje é o Fagner. Se você cortar para a esquerda, o Fagner ele vai. estar liberado para te dar que aqui não tem cartão. Cara, pelo menos uma para a direita. Só uma. Só uma. Nem que você erra o cruzamento, você erra o gol, você manda lá na estação. Uma. Pô, velho, você não é o Robin, velho. Ah, mas o Adson jogou. Mas eu sei marcar o Adson. Você sabe marcar o Adson. Aí o cara não pega porque talvez é muito ruim. Mas você sabe que ele vai cortar para a esquerda. Isso daí, ele pode estar, ele e o goleiro. Teve uma bola que o Guedes rolou para ele, que estava até impedido. Ele ficou todo torto para tentar chutar pro gol, sendo que a bola era para a direita. Ah, mas não é a perna boa, mas chuta. Ou cruza, ou leva o zagueiro pelo menos uma vez para confundir o cara. Porque que todo atacante de ponta que se preza, não no Corinthians, o cara vai levar ou para a esquerda ou para a direita. Você pega o Arias no Fluminense, ele leva para a esquerda ou para a direita. Você pega o Dudu no Palmeiras, a esquerda ou a direita. Você não sabe para onde o cara vai. Ele pode trazer para dentro. Agora o Watson, você sabe que é para a esquerda. É muito. E o cara dá o campo que você olha assim, puta meu, leva. Não, ele segura para a esquerda. Se o cara fechar a esquerda dele, ele toca pro Fagner. Aí o Fagner pro Gil, pro Murilo, ou o Balbuena, ou o Bruno Mendes. Aí cai lá na esquerda no Fábio Santos. Pronto, matou. Matou. O time todo espaçado, acabou a transição de ataque do Corinthians. Então eu até brinquei, eu falei, cara, tira a chuteira dele no treino, deixa só o pé direita com chuteira e a esquerda sem. Ele falou, ó, Fagner, tá liberado. Só para nós fazer uns testes aqui, só para uns 2 dias. Porque esses caras... porque esses caras tem que voltar a ensinar a fazer os bagulhos. Você tem que voltar a ensinar o Yuri a dominar uma bola, porque tá na fase ruim. Mano, faz o básico. Não precisa toda a bola ser vinda de letra. Né? O Guedes que tá correndo igual louco, que com certeza é o melhor jogador nosso esse ano. Eu até comentei com um camarada também, Zé, que eu não sei se ele tá bem por amor à camisa igual a gente imagina, ou por ele ter um ego muito grande de ser o maior artilheiro da arena. Então ele tá correndo um absurdo. Porque ele foi um dos que bateu no VP, então ele quer fazer a dele. E aí ele tá fazendo um absurdo dele, mas eu acho que é pro ego pessoal. E qual o exemplo disso? É o Corinthians perder pro Palmeiras, ele sair indignado com o Hilton Pereira de Sampaio, que é maravilhoso a entrevista dele falar que é o pior árbitro, um dos piores, e com certeza é. Mas ir no vestiário do cara pedir o gol. Ah, velho, vai você, o gol contra. Vai pro inferno, cara. Vai pro inferno. Palmeiras, velho. Você tá preocupado que um gol do 2-1 é seu? Que porra é essa, mano? Entendeu? É um ego pessoal. A gente não aguenta mais perder pros caras. Que ele tem, mas que tá fazendo jogar diferente dos outros que não tem ego nenhum. Se acomodou na escola que tem, o Gil, o Fagner, você falou que tá gordo. E aí vai. Pô, quem viu o Fagner nos áudios de 2015, Ave Maria. O Fagner estava dentro da área. E na volta ele pegava o cara e chegava primeiro. Hoje... Aí ontem, tava voltando na hora que o Fagner, que o Cássio tava ali na zona mista. Aí pelo rádio você tava escutando ali a voz do cara, eu vi que, tipo assim, ó, os caras que sempre honraram, sempre foram exemplos, os caras, agora tocou, agora chegou nos caras, sabe? Até um tempo atrás os caras achavam que era cobrança desnecessária. O Cássio sempre falava isso. Cássio sempre falava isso.
Mas eu Agora acho que acho que agora os caras tá sabendo, tá vendo que a água tá batendo na bunda, que já já bateu e já, né? que vai sobrar para eles, cara, vai sobrar para eles. É assim, ó. Ontem se teve uma coisa legal na arena que aconteceu, é assim, eu não foi a Gaviões, cara. A Gaviões, não a minha, eu nunca fui afiliado de organizada nenhuma, eu não gosto de organizada. A organizada ela tirou da minha vida a oportunidade de o Coringão jogar no Allianz e eu estar lá assistindo, como eu sempre fui, que era Parque Antártica. Tirou a oportunidade de ter jogo no Morumbi contra o São Paulo, eu estar lá assistindo no meio da nossa torcida. As organizadas me tiraram isso. Então eu não gosto. Mas esse silêncio da Gaviões mostrava que alguma coisa, tipo assim, eles ou devem um favor pro Andrés, pro Duílio, mas ontem não. Ontem eles já gritaram contra o Duílio, cara. Foi a primeira vez que fizeram isso nos últimos 3, 4 anos aí, viu? Não É, tinham feito isso até agora, não. meu medo, Zé, é de ter passado o time de todo mundo, de nós torcedores. É, Entendeu? Daí eu coloco nós organizada, nós torcedor comum, diretoria, algumas vitórias enganosas ali, principalmente na arena contra o Água Santa, contra Santo André, contra não sei o quê. E aquilo dali foi dando tempo pro Lázaro. Ah, mas a gente saiu pro Ituano nos pênaltis. Cara, pro Ituano, que ia cair no Paulista. e é, Ganhou do Santos e cara, classificou. E aqui dali foi, não, vamos dar mais um tempo. E aí veio essa história do Cuca, comeu mais uma semana. Aí para achar um treinador para decidir mais um pouco de uma semana. E aí eu já não sei, igual eu falei, do calendário, eu já não sei se a gente perdeu o time da cobrança. Porque até cair um cara desse, vai cair para quê o Duílio agora? Vai cair, o mandato dele acaba em novembro, que acaba o campeonato, acabou, esse cara não vai estar mais lá. Será que a gente não perdeu o time quando ele falou que era o Lázaro? E aí as próprias organizadas apoiaram quando foi escolhido o Lázaro? Alguns torcedores imaginaram que seria igual o Carille. E a gente que tem um pouco fala assim, pô, vou torcer pro cara porque o cara vai estar no Corinthians, assim como eu torci para qualquer um que estivesse na beira do campo. E é, estiver, né? Como esteve ou estiver, qualquer um que for lá, é o que eu falei, a gente já viu um monte de treinador ali que, meu Deus do céu, o Cristóvão, o Oswaldo em fim de carreira, Jair Ventura. E aí mas você. nesses anos agora do Duílio, o que está acontecendo com a boa parte da torcida do Corinthians? Nós não estamos torcendo para o time mais, nós estamos torcendo por pessoas darem certo, Por ter razão. sabe? Não, eu confio, o Lázaro é uma boa pessoa, é filho do Zé Maria, tomara que ele dê certo, vamos torcer, vamos confiar. Cara, futebol não é o time da rua, família, essas coisas assim que você precisa ter amor a alguém. Não, cara, quem fez sucesso no Coringão foi o pai dele. Se o pai dele, se algum dia fosse o pai dele ser técnico, aí eu acho que valia a pena dar uma moral. Mas o cara é filho, é assim, ó. O filho do Tite é técnico. Qual corintiano quer o Matheus aqui como nosso técnico? Quer o pai dele, não quer o Matheus. Sabe? E é técnico. E é técnico. E nós estamos torcendo. Não, vamos dar um voto de confiança, cara. Nós estamos, enquanto o Abel tá no Palmeiras aí, nós deve estar indo o quê? 5 ou 6. Cara, no futebol futebol não dá para você fazer futebol. Eu vou te dar um exemplo aí, ó. Qual foi os dois times na copinha dos 4 grandes de São Paulo, Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras, que saíram na terceira fase? Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo. Quem eram os treinadores? Belete e Danilo. É. Quem acabou com a base do Corinthians? Coelho. Acabou. Acabou. É um bando. Ah, é jogador, aí vai, desce o Alex, desce o Danilo, desce fulano, desce ciclano. Cara, a base do Corinthians era forte. A última copinha que a gente ganhou foi com o Loss, que virou auxiliar do Carille. E aí desceu o Coelho. Depois, teve o Coelho ainda como treinador, que a gente viu que não estava certo. É muito. Os caras insistem muito nos mesmos caras. É muito erro, é muito Sabe o que é duro? E sabe o que
que é duro? Não era esse ano para dar mais um ano de contrato para o Fábio Santos. Não era. E deram. E o que vai acontecer o ano que vem? Fábio Santos, gerente de futebol. Vai. Fábio Santos vira um Alex, fica lá no clube ganhando dinheiro. Cara, ó, o nosso rival, nós temos tomado uns tapas na cara do nosso rival, até do Santos ontem. O que o Santos fez ontem? Ele pegou o Lucas Lima e falou assim: vem aqui, eu vou te dar 3 meses de contrato de produtividade. Se você for bem, nós renovamos para mais 1, 2 anos. Só que eu não vou te dar agora 2 anos, porque eu não sei se você vai ir bem ou não. Deu pro cara, o cara foi bem, deu 2 anos de contrato pro cara. O Palmeiras mandou embora o Felipe Melo, É isso aí. o William Bigode e o Daverson. Tá. O Daverson só fez nada, só o gol do título. E nós Nós estamos pedindo aguentamos. E a Nossa torcida torcida pede o pedindo Romarinho. Romarinho. Se falar que o Romarinho tá vindo no meio do ano, vai ser um Deus nos acuda, que o Romarinho tá voltando no terror da porcada, que é La Bombonera e aquele auê do caralho. Cara, você que viveu muito também na beira de estádio em 2013, 12, 13, você vai lembrar dos gols do Romarinho contra o Palmeiras e vai lembrar o gol do Romarinho contra o Boca. E depois disso, você não vai mais lembrar do Romarinho. Nada. Fraco. E aí o que aí eu até falo pros caras, se fosse um Davidson no Corinthians fazendo um título de Libertadores, não saía nunca. Não saía nunca. Então os caras, igual você falou, é perfeito. Os caras é tão profissional. Ó, Davidson, obrigado. Tudo que você fez, muito bom, muito obrigado, tchau. E o cara foi pro Cuiabá. O Sheik fez o gol pra gente em 2012 com 32 anos. Ele jogou uma final de Copa do Brasil contra o Cruzeiro com 39 anos, cara. Sabe, isso é um absurdo, cara. O cara voltando. Os caras pegaram o que o Felipe Melo e o William Bigode ganham pros caras. Se é no Coringão, eles ficam até 2040. Porque não mandam embora. Eu nunca vi, ó, esse projeto de repatriar ex-jogador, ele vinha esporadicamente com algum, mas ele começou pesado em 2019. Voltando o Fábio Santos, voltando o Gil, voltando o Jô, voltando essa turma toda aí. O que nós ganhamos de 2019 até agora? Nada. Então, cara, é um projeto que ele nasceu morto e continua morto porque não rendeu nada. O custo-benefício nosso é assim. Até dói na alma de um corintiano quando eu falo do Renato Augusto. Cara, ele é um custo-benefício muito baixo pelo salário dele. Não compensa ter um Renato Augusto no elenco, porque todos os jogos importantes do ano, ele não joga. O ano passado, nós jogamos uma Libertadores, chegamos nas quartas, sem Renato Augusto, porque ele só estava fora. Ele não jogou. Aí chega a Paulista desse ano, ele não tá. Chega essas fases decisivas agora, não tá. E é assim. A Copa do Brasil ano passado, ele só jogou as finais. Ele não jogou, vinha jogando Juliano. O que me assusta, Zé, é assim, como o time é dependente dele, isso daí é evidente. O cara, quando ele tá em campo, é totalmente diferente. O cara joga muita bola e eu acho que ele tá jogando mais bola agora, jogando quando ele entra, né? Do que em 2015. Não sei se tinha um time que ajudava ele, o Elias, o Ralf, o Jacques. Porque ele não era a peça única em 2015, né? Mas agora ele anda muito técnico, consegue ler o jogo de uma forma muito boa. Só isso me assusta, né? Como o time é dependente dele. E outra coisa que me assusta é como os caras lá dentro não reconhecem que é dependente dele. Porque é o que eu falo assim, você tem um problema com vício, certo? Dentro de um modo de pensar, para você curar desse vídeo, você tem que assumir que é viciado. Com certeza. Para você se curar da sua doença. O Corinthians não assume que é dependente do Renato. Não, mas não depende do Renato. Tá, e quando ele não tá, ele põe quem? Ah, não, o Juliano faz. Não faz.
Ah, o Matheus... Faz. Cara, eu não sei, Zé. Outro que eu vou te falar aqui. Eu não vi, torço muito para dar certo, mas eu não vi bola no Matheus É, Araújo em nenhum também não. momento. Eu Ele belo fez o gol gol contra o contra o Cruzeiro, mas Cruzeiro, não. mas o Lázaro ia tirar ele para o Pedro. É, E ele tinha acabado de entrar. Ele não consegue é, criar nada. E não estou jogando o BO pro moleque, mas é as opções que o Duílio, o Alessandro e o Roberto de Andrade, quando montaram o elenco, deu para quando o Renato machucar, que a gente sabia que ia machucar. Todo mundo sabia que o Renato, dentro de uma temporada, ele vai ficar 3 meses jogando e 7 meses fora. Só os é. caras que não conseguiram ir atrás de alguém. Ah, mas tem alguém do Oi, passado. Não dois importa. anos, 2 anos. Ah, pelo amor 2 anos de Deus. sem contratar meias. Não Não trazer vai. meias em 2 anos. Zé, o Zé Rafael, igual você comentou, era o 10 do Bahia. Era o 10 Bahia. Ele virou volante no Palmeiras. É. O Scarpa era 10 do Fluminense. Virou lateral esquerdo no Palmeiras em determinado Virou, ponto. virou. E no Corinthians, Taticamente. e o Veiga, né, que veio acho que do Atlético Paranaense, acho que foi isso. É, Mas foi uma época que os caras estavam se reformulando, que eles iam no Atlético Paranaense e pegavam o melhor. é, Ia no Fluminense, pegava o melhor. Ia no Bahia, pegava o melhor. O Corinthians, não, nós vamos esperar o Coutinho. Se o Coutinho brigar com o West Ham e o West Ham quiser emprestar, aí a gente liga pro Coutinho, aí o Renato é amigo dele, o Tite é amigo dele, nós saímos ligando para todo a mundo nossa. para comer a mente do cara, para ver se ele vem. Aí o cara vem. Eu abri mão de não sei quantos milhões pelo Corinthians e não sei o quê. Os caras já estão devendo favor. Pronto. Já tá. Já veio, você já não consegue. Pô, como é que você vai cobrar um cara que você já está devendo favor? Aí Que nem o Gil. O clube agora, deve 5 milhões para ele. Renato, isso, ia falar isso agora. E 1 ano e pouco de contrato do Renato, 2 anos, né, que vai fazer esse ano, o Corinthians deve 5 pau pro Renato. Você sabe o que vai fazer? Vai renovar. E vai diminuir Vai dar o valor mais. da dívida. Em termos de salário, o Gil ganha 700, 800 conto, porque devia lá atrás. Seu salário é 400, mas aí eu te devo 5 milhões, pego 5 milhões, divide por 2 anos de contrato, dá 800 por mês. Beleza, 800 pau. E já tá devendo de novo. E aí fica essas carniças lá se perpetuando. E aí você comentou de um cara que às vezes muita gente interpreta mal, mas falta um Felipe Melo no Corinthians. É uma pena esse cara ter ido pros porcos e feito a história que ele fez lá. Mas o cara, falta um doido lá dentro. Assim como era o Diego em 2012, assim como era um Christian em 2009, assim como eram uns caras doidos dentro do clube. Não tem. Não tem. É um time bonzinho. É um time que você dá no meio do Renato para quebrar e você troca a camiseta com ele. O único que dá um lampejo de bater é o Fagner, mas aí bate na hora errada. Bate na hora errada. O resto é tudo uns caras bonzinhos, gente boa. Aí você fala. O Abel do rival. O Abel do rival. Eu queria ter ele na beira do nosso campo. O Abel é na orelha ele é muito chato, mas pro clube. Quando não é ele auxiliar, quando é auxiliar, o outro auxiliar do auxiliar. São 3. É 3 caras na orelha do juiz o tempo inteiro. E aí, quando o cara dá um lateral errado, sai o Everton do gol, vem o Gomes, vem o Veiga, vem o fulano, na orelha do juiz. E o Corinthians, não, pô, o Arrascaeta dominou com a mão e acertou o ângulo, juiz, vai lá ver no VAR, pô. Não deu? Então tá bom. Se deu, tá bom. É difícil. É difícil demais, cara. É sem brilho nenhum. E aí você vê, por exemplo, um cara que era pra ser, não desse jeito doido que eu tô falando, mas pra ser a nossa esperança, que é o Cássio, você pega a entrevista do cara depois desse jogo, totalmente abalado psicologicamente. Você vê o cara praticamente quase chorando ali tipo, a gente tá no limite. Cara, como é que vocês estão no limite em maio? Como é que vocês chegaram no limite psicológico em maio? Pelas trocas de treinador, mas, a gente está em maio. Querendo ou não, eu acho que uma puta baboseira que o Duílio falou, mas ainda segue em 3 campeonatos. Porque se caso der merda na Libertadores, ainda tem a Sul-Americana para tentar brigar por alguma coisa. Sinceramente, eu acho que ontem, na hora que eu tava saindo da arena ali, era unânime, todo torcedor, assim, eu acho que, assim, nós
sendo o Corinthians, nós temos que vender a ideia que ainda dá, é o time da virada, vamos tentar. Mas um time que não ganhou da Luzinha em Brasília, não ganha de uma Inter de Limeira em Limeira, Não ganha do São Bernardo em São Bernardo. o São Bernardo, vai jogar contra o Remo, No não tomou cacete. 4-5 lá porque Deus era corintiano. Porque o resultado justo para nós voltarmos lá de Belém era 3-0, 4-0 para os caras. E não ia reverter aqui. O próprio Remo, que time ajeitadinho, cara. Um salário do Gil paga o mês dos caras inteiro. Que time ajeitadinho, cara. O time foi. O Tá o time Paulo deles. Roberto lá que pode vir pro Corinthians que é titular. Ah, tranquila. Ó, tem um. Que o meio de campo dos caras, se pegar 3 deles ali e colocar nosso manto, os caras saem jogando. Tinha um Porque. Pablo Roberto, acho que é Pablo Roberto, acabou com o jogo. Pablo, Vai aqui, segurou o meio de campo do aqui, Corinthians todo aqui. Que não é tão difícil. verdade. Que não é tão difícil segurar, porque não tem, É, o Juliano não tem função, aí as outras opções é o Vera, porque vai buscar a bola no pé do zagueiro ali e dá aquele espaço, mas é o que eu é. falei, o Vera, para um jogo inicial, eu acho um baita de um jogador o Vera. É bonito até de ver o Vera. Né? Ele Não, vira não, a é. bola, ele tem visão, ele busca no pé do zagueiro, ele dá uma opção, ele devolve no zagueiro e já dá a opção. Isso daí é um básico de qualquer jogador que é volante. E aí É, ele domina, olha para frente. Só que se você precisar acelerar o jogo, não é o cara. não é o cara. Não é o E se cara. precisar marcar também, Não é o ele cara, não. ele cerca. Mas aí é que fala, aí falta a merda de um treinador, porque a gente tá sem treinador desde novembro. E É, aí, a minha esperança é que o Luxemburgo mexa o psicológico desses caras, para usar um pouco da experiência que esses caras têm. Já tá um monte de velho lá mesmo, pega a experiência deles e fala, mano, se vocês não correr por vocês, véio, vai correr por quem? Se você não der o bote o... aqui, o time não dá bote. Os caras olha. Olha, só Aquele olha. terceiro gol do Del Valle foi ridículo. Que o juiz Foi. anulou. O cara domina, roda em cima Mas o do cara Maicon. deu um tapa O cara deu bonito na bola, né? um tapa bonito na bola. É que nós temos um chama para acertar a bola no ângulo. A fase é É, tão ruim que desde o ano passado, qualquer chute é na gaveta. ainda mesmo. Atlético Ainda. Goianiense, Flamengo, com Arrascaeta, Atlético Goianiense lá. Pode fechar na memória aí. É tudo no ângulo. É só Todo como mundo. sem as Ituano aqui, que o cara, mas o cara falhou, mas o cara acertou uma cacetada também. Acertou. E aí eu até comentei com um camarada aqui. Pra mim, Zé, do que eu vi, apesar de conhecer a história do Corinthians, pra mim o Cássio, quando ele se aposentar, vai ser o maior nome da história do Ah, Corinthians. Por tudo que sim, ele com certeza. representou e representa. E até comentei com ele, não estou dizendo que é culpa dele nos gols. Não é culpa dele nos gols, principalmente de ontem. Mas eu não lembro de memória qual foi o jogo que o Corinthians ganhou com o Cássio salvando o Corinthians, que era o normal dos outros anos ruins. É. Ó, o Corinthians ganhou 2022 com o teve Cássio vários, fechando o mas jogo. esse ano não. Não puxo na memória aqui. Eu não lembro de um jogo que o Cássio fez 5, 6 defesas absurdas e o Corinthians se salvou de perder. Quando ele tá até a fase dele não tá boa. Que eu até falei em outras épocas, né? Há um tempo atrás, aquela bola mano a mano que, com falha do Michael, eu não duvidava o Cássio pegar. Ah, tá. Entendeu? Não tô dizendo, mas você falou que ele falhou no gol? Não tô dizendo que ele falhou no gol. Mas se você for pegar todos os goleiros do brasileiro e escolher um para sair naquela bola, você escolhe quem? Provavelmente o Cássio. Ontem naquele segundo gol, eu adoro o Murilo, cara. Adorei ele. Ver o jogo que ele fez ontem, é um zagueiro de futuro, é um zagueirão. Mas ali, qualquer outro zagueiro mais maduro teria trocado Sim, o cara, gol pela ele expulsão. largou a bola e foi no corpo do cara. Zé. Não, Ele tava. ele segura, não deixa o cara fazer o gol. É expulso, beleza, é melhor ser uma expulsão e não tomar o gol. É isso. Mas aí é que eu falo, não teve treinador para lapidar o moleque entrou numa bucha. Né? Oh, que não, Tipo, pegou o o Palmeiras Michael, lá e segurou o Rony. não, E foi aqui bem, foi bem. Mas Ó, eu acho que a falha dele foi ele ter esquecido a bola. Ele, é, ele olhou para a bola, ele viu a bola e viu o cara chegando. E aí ele vai pro cara. Se ele vai para a bola, ele chega primeiro. Porque é novo. O Gil, o Bruno Mendes, o Balbuena não chegaria. não Mas ele chegaria. Entendeu? Ele, provavelmente, o Caetano chegaria. Ó, o menino aqui mandou que foi contra o Bragantino que ele salvou 5 bolas.
O Bragantino foi a primeira rodada do Paulistão. Tá. Que ele pegou umas 300 bolas. Olha o tempo do último jogo que o Cássio salvou. Mas não é culpa do Cássio? Não é culpa do Cássio. São bolas, não é frango. Mas faz tempo e a gente necessita desse cara. Não é à toa que ele é tão grande. Ontem, naquele segundo gol, a falha é 50% para mim é do Maicon. Mas assim, ó, a hora que a bola veio no Roger Guedes, ele tinha o campo todo dele, que era só dominar e virar de costa o campo todo. Ele quis fazer graça e dar um balãozinho por cima do cara. Ele mandou um tijolo pro Maicon. Para mim O Maicon ele não conseguiu dominar. Não conseguiu dominar, ele não conseguiu. Aí ele foi dar sem olhar. Aí ele fez merda. O Murilo poderia ter trocado a expulsão, ser expulso e não tomar o gol. Mas o Roger Guedes também é muita graça, tem hora, cara. É muita graça. Eu tenho é que eu torço para é o que eu falo, eu torço para calar a boca, mas eu tenho um rancinho do Guedes já desde de alguns anos aí, porque a gente sabe quando, e principalmente agora, é o que eu falo, por que não jogava bola desse nível em outros momentos? Porque se você for lembrar desse jogo que eu comentei com você durante a live do Boca Juniors nas oitavas, o Guedes perde o pênalti e morre. Ele morre. E aí, do nada, esse ano, ele resolveu comer a bola. Então, peraí, se num jogo ele come bola, no outro ele não come, por quê? Aí já começa a história, assim como o Fagner, que deu para treinador, de panelinha dentro do clube, que o Gil, não sei o quê. Porque, pô, é impossível o cara fazer 30 jogos bons e daqui a pouco o cara começa a cair e fazer 5 jogos péssimos andando em campo porque o cara mandou voltar para marcar. Entendeu? Do Guedes. Acho que é isso. Deixa eu ver um negócio aqui, Zé. Deixa eu te perguntar. Deu uma travada aqui. Oi. Igual, você tem ideia de Parena, Jefferson? Ô Zé, eu tô pensando em ir contra o São Paulo. E na volta contra o Atlético. É os dois jogos que eu tô me preocupando aí. Porque agora contra o Fortaleza eu não vou conseguir ir por causa do horário. Eu acho que esses dois aí. Eu sempre levo uns 25, 30 Parena. Esse da segunda-feira, como eu vou 3h30 da tarde, aí eu até avisei um pessoal, falei, não, cara, esse jogo, porque muita gente tá trabalhando nessa hora, então eu vou só com o meu carro mesmo, vou colocar uns 3 ali dentro ali, nem vou pegar pro pessoal nada, porque o que acontece? Todo esse pessoal que eu levo, tem vários amigos meus aqui de Jundiaí, sei lá, eu fico comigo aqui com uns 40, 45 cartões. E os caras começam, Zé, jogo contra o São Paulo. E eu vou anotando, sei lá, tem 20. Aí daqui a pouco os meus amigos falam, Zé, não vou no jogo, pode passar meu cartão. Zé, não vou no jogo, pode passar meu cartão. E para eles pontuarem, entendeu? Sim. Tem amigos meus que, tipo, o ano passado eles foram contra o Boca, na final da Copa do Brasil, na Libertadores contra o Flamengo, esses jogos assim, só em jogão grande mesmo. Foi porque eu passei o ano todo pontuando. O ano todo pontuando para eles, entendeu? Então eu fico com muita carteirinha aqui. Então, aí o que eu faço? A pessoa, assim, nunca ganhei R$1. Nunca ganhei R$1 de ingresso nenhum. A minha alegria é levar as pessoas lá. Sim. Nós tivemos até hoje lá 253 jogos com torcida. Na arena. Aí eu não fui em 14 até hoje. Então, se você fazer uma continha básica aí, de 20 que eu levo, é sempre mais. Eu já levei... Quantas pessoas já levei lá? Eu levei lá quase 5.000 pessoas, entendeu? Caramba. Você, qual foi o jogo mais marcante aí que você foi? No estádio? De todo? De todos os jogos.
Qual foi esse? Tem alguns assim, ó. Em 88, no gol do Viola. Tem uns 5, mais ou menos. 80, tem jogo que você não esquece. 88, gol do Viola no Brinco de Ouro em Campinas. O do Mundial do Carembê lá com o Edilson, no Morumbi. Esse jogo, o time do time do Real era sensacional. O maior de todos é Ribeirão Preto, que esse daí para mim é o maior de todos, 95, 95. porque a gente apanhava muito do rival, né, cara? A gente vinha de 3 anos apanhando muito dos caras. O time dos caras era a época da Parmalat, então os caras precisavam de um lateral esquerdo. Quem que a gente compra? Vamos buscar o Roberto Carlos. Precisava de um lateral direito. Quem que a gente pega? Vai lá buscar o Cafu. Precisava de um atacante. Quem que a gente pega? O Edilson. Então, o César Sampaiozinho. Então, 95 é muito especial. 95 no Olímpico também, na Copa do Brasil, da final da Copa do Brasil também inesquecível, que é o gol do Marcelinho lá no Olímpico, lá em 95. Então tem vários, cara. O 95 em Ribeirão Preto é o mais marcante. Mas tem alguns assim que fica na memória. O gol do Tupanzinho em 90 também, o gol do Sheik na Vila 1-0 Você tava na da Libertadores, tava. Aí esse jogo a PM lá liberou a gente, já era quase 5 horas da manhã. Caramba. Porque para sair da vila ali é difícil, cara. Tá mais. O corintiano não liga muito pro Santos, mas o Santista odeia o Corinthians. Odeio o Corinthians. O Santista odeia o Corinthians. Tem mais torcedor que eles lá em Santos. Então. E a rivalidade entre Corinthians e Santos lá embaixo, lá. Nós aqui, para nós, ganhou, perdeu pro Santos, você fica 10 minutos cabreiro, um dia cabreiro. Mas para eles lá, eles valem muito, cara. Então, mas. E era aquele timaço da porra, o Santos de 2012, né? Cara, ó, eu na minha opinião, eu acho que saiu o campeão dali. Sim. Naquele jogo, saiu o campeão dali. O Neymar era muito acima da média, né? Era muito acima da média. Era Neymar, o Neymar, se existe a palavra imparável no futebol, ela tem alguns caras assim, Neymar, e o Neymar... É doido, o Neymar. Neymar era... Eu lembro de um jogo, Zé, você vai lembrar também, não sei se você estava nele, no Paulista, um pouco antes, ou foi brasileiro, um pouco antes desse jogo aí, que tinha um tal de Marquinhos que virou 10 durante a Libertadores, que o Corinthians empata 0-0 lá na Vila, o Marquinhos jogou um absurdo naquele jogo na Vila. Jogo feio, né? Mas o zagueiro ser um dos destaques. Mas aí o Marquinhos vira o 10, porque o Adriano sai, e depois o cara é vendido por um pastel e um caldo de cana para Roma. Coisas de Corinthians. Ô Zé, fazer um rapidinho aqui, ó. Final de contrato de 2023 tem uns nomes aqui. E eu queria saber se você renovava com um deles. Só o Bruno Mendes. Só o Bruno Mendes? Só o Bruno Mendes. Não. Eu vou falar só os Não. Mosquito. Não. Luan. Nossa Senhora. Maicon, Paulinho, Renato, Juliano. Cara, dá pra montar um time ano que vem, viu? Se esses caras forem embora. Dá pra montar. O Luan tinha um remédio pra ele. Ele tinha uma solução boa pra ele. Você vai pro jogo. Você vai se concentrar com os caras. Não precisa nem ser jogo fora, não. Pode ser só na arena. E você vai aquecer. Com 10 minutos de jogo, você começa a aquecer. Uns aquece ali perto da Oeste, você vai aquecer ali atrás da Norte. Atrás do gol. Pode ficar aquecendo lá uns 80 minutos. Trotezinho de leve. 5 jogos ele quebrava o contrato. Mas aí ele foi... Esses dias deram um camarote para ele, pô. Contra o Remo,
que ele postou uma foto que tava lá no camarote. Ah, vai Ele tava lá, ele tava lá. Corinthians o Mas cacete. mas você sabe, Jefferson, eu não condeno ele. Não, ele não. Assim, O errado é quem dá para 4 anos para um cara assim, cara. ô Zé, eu condeno em partes, porque é o que alivia um pouco do meu ranço com o William. E aí você vai entender já de cara. Porque o William, que era aplaudido toda vez na arena, que eu não entendi o porquê, que o cara era aplaudido toda vez na arena, sendo que o cara tem um gol de pênalti contra o São Bernardo, o cara que é de Premier League, de 2 Copas do Mundo, não conseguiu destruir em nada aqui, a não ser um primeiro tempo contra o Botafogo no Rio, e só. E aí, do nada, ele recebe umas 2 ameaças, inventa uma desculpinha e dá no pé. Só que, para mim, ele foi homem nessa parte. Não no momento certo, mas chegou e falou, para mim não tá bom, não tá dando, eu não tô rendendo, não tô feliz, você não me deve nada, eu não devo nada. E pegou a barca dele. Porque eu não falava nem o nome dele. Ah, o dezinho do Corinthians. O dezinho do Corinthians era o William. Eu não conseguia falar, porque eu não conseguia ver a bola, que boa parte vê, assim como o Juliano contra o Argentino Júnior saiu aplaudido, eu quero morrer. Assim como o Guedes naquele jogo contra o Boca saiu aplaudido, eu quero morrer. Porque, meu, não tô dizendo para você bater no cara, mas tem jogo que o cara não te representou dentro de campo. Não, vou ficar aplaudindo essas merda ganhando 1,5 milhão por mês. Vá pro inferno, vai encher o saco de outro. E aí no Willian era ovacionado dentro da arena. Eu nunca vi essa bola que ele jogou no Chelsea ou na seleção dentro do Corinthians. Não, e aí, o Corinthians não fez nada. Aqui ele deu errado. A bola que ele tem para se consagrar foi contra esse exato jogo que o cara ele quebra o braço, sei lá, o cotovelo sai do lugar. Ele pede para voltar, sofre uma falta. Eu falo, puta, esse cara vai bater na caixa, hoje vai ser tipo o Baiano, esqueci o nome, o Fernando Baiano, que fez um Fernando gol. Baiano. Eu falei, esse cara vai fazer o nome dele hoje. Aí quem bate é o Piton. Pelo amor de Deus. Ô Zé, aí mata nós do coração. Aí eu quebro umas 3 cadeiras sem querer lá na porque não, o William, quando ele fez, foi legal da parte dele, mas o William tem a mercado. Por que eu acho que o Luan nunca pediu uma rescisão? Porque ele está no direito dele, errado é quem deu 4 anos de contrato para ele. Mas eu acho que o Luan ele tá acabado pro futebol. O Luan, ele recebe o último salário dele em dezembro desse ano. Em janeiro, fevereiro, o Luan, a não ser que ele queira ganhar 10 mil reais numa série C, numa série... Ninguém vai dar um mercado pro Luan. Ninguém vai dar uma oportunidade pro Luan. Ele... E assim, ó, eu vi o Luan em 2016, alguns jogos assim. É assim, ó, você não consegue definir o que aconteceu com o Luan. Porque ele era fera. Ele era aquele time do Grêmio. Aquele time mais com o Arthur. Que eu já vi. É o time mais enganoso, porque daquele time veio Ramiro, Luan, Arthur, Cebolinha, e não deu certo em mais lugar nenhum. Não deu. É o time e mais assim, enganoso que eu já vi no futebol. Ó, se você parar para pensar, é o time mais enganoso que eu já vi. Absurdo, cara. O Ramiro, quando veio, eu fui um dos caras que comemorei, porque o Ramiro, eu vi um cara como raça, um cara que corria pelo Grêmio, fazia gol pra caralho, chutava de fora d'área, acertava os fundos sem asa. O cara veio pro Corinthians, meu Deus do céu, mas ele acertava um lateral com a mão. E você cansou de ver isso aí na sua frente. Maicon, Arthur, Ramiro e Luan. Cebolinha, aquele moreninho lá, o centroavante lá, como que é o nome dele? Fugiu o nome. É, Dali a cara, era a zaga. Kahneman, Jeromel e o goleiro. E o resto, o lateral esquerdo era o... Caralho, fugiu o nome. Ruim, grosso pra cacete. O Cortez. E o Edilson na lateral direita. E o Edilson, barriga de cadela na direita. Exatamente. Mas era legal de ver o time dos caras. Era legal de ver o time. Porque eles tocavam demais. O jogo todo tocando na bola. Mas, cara, é impressionante do Luan, cara. O Luan era para ter caído no nosso time tipo 2013, 2014, que era aquele time arrumadinho. 2015. Que massa, 13.
E a Porque os caras da personalidade Marinha dele fudeu nós. é. Ô Zé, perguntaram aqui, ó, Luxo idoso 95 ou Cuca? Ah, Cuca. Hoje Cuca, né? É. Hoje é Cuca. Esse negócio que fizeram com o Cuca aí, no dia que ele foi, que ele pediu para sair lá, eu tava chegando em casa aqui, a hora que do Remo, a hora que ele entrou para coletiva. E nessa viagem do carro, aí você vem escutando lá no as rádios lá, que eu vim escutando a Transamérica, e eles falando assim, nossa, tá demorando porque o Cássio tá no doping, ele não tá conseguindo mijar. E ele já tá lá e não tá conseguindo. Aí no carro a gente falava, tem coisa estranha aí, cara. Tem coisa estranha, porque os caras não demoram tanto assim. Eu pensei que ia ser uma virada de chave esse jogo, porque o time ganha e vai abraçar o Cuca, né? Isso é puta. É, cara. E deu essa merda aí, né? Eu sempre penso assim, ó, cara. Eu não sou Deus, não sou santo para ficar julgando o que o cara fez há tantos anos atrás. Eu tenho comigo assim, ó, se ele fez mesmo com um anjo, que é uma menina de 13 anos, ele vai acertar suas contas com Deus. Vai. Mas o ser humano Cuca, eu não quero ele para frequentar minha casa, não quero eu for frequentar a casa dele. O que era interessante para mim era o treinador Cuca. Que o que ele vai ter que acertar. E se ele fez essa merda, ele vai ter que acertar isso uma hora com Deus. Então, se o cara pôde trabalhar em todos esses times do país, por que no Coringão não? É isso. E ainda mais, aí vem aquela história assim, não, mas é que a bandeira do Corinthians não pode acontecer isso, porque nós lutamos pelo... Lutou por quem? Matou um menino de 13 anos em Oruro. Quem já, ó, é assim, não dá para generalizar. Mas o corintiano que entrou numa caravana para viajar o Brasil todo, como eu fiz quase 200 vezes, sabe que todo corintiano que está dentro, metade dos corintianos que está dentro da caravana nos ônibus, não pode ver um posto de combustível, um hotel, um restaurante que vai lá e saqueia tudo. Qual exemplo a torcida do Corinthians tem? Um clube que nos últimos 30 anos tem 2 presidentes. 93 a 2007 do Alib. 2007 até hoje, Andrés mandando Esse clube é exemplo? Esse clube é da democracia? Não, onde isso? Esse clube do povo, o ingresso a 184 pau para assistir o jogo do Corinthians na Arena, 120 não é pau. no melhor setor. Cara, sabe, se o Cuca pôde trabalhar em qualquer lugar, ele tinha que ter trabalhado no Coringão, porque nesse país nosso não existe nenhum outro. Se o Cuca não desse jeito no Coringão, poderia fechar as portas e abaixar e falência. Porque no Brasil, no nosso país, não tem ninguém melhor que o Cuca. Por causa do quê? É só puxar esses 8, 10 anos dele pra cá, é o cara mais ganhador, mais vencedor. É o cara que mais venceu. O Atlético não ganhou tudo na mão dele porque o zagueiro entregou um gol besta lá pro Palmeiras e aí perdeu fora. Mas aqui tinha comido a bola, o Hulk perde um pênalti lá, abre 1-0. E o time do Palmeiras não fazia nada. E o cara entregou um gol lá e passou pra final. Senão era campeão. Se o Cuca não tivesse feito a besteira de voltar nessa última vez agora, no segundo semestre do ano passado, o Atlético, se ele não tivesse feito essa besteira, hoje ele seria o técnico da seleção. Ele era o cara mais cotado para dirigir a seleção e todo mundo na imprensa falava, vai cair no colo do Cuca pelos trabalhos que ele vem fazendo. Ele caiu na besteira de lá e não foi legal. Lucha ou Dorival?